nossa PCDF, um capítulo que no edital anterior dá para escrivão, ele veio bem recheado, que é a parte de atos administrativos. Na parte de agente, ele veio um tanto quanto reduzido, mas só para que você tenha consciência. Embora você olhe no edital de escrivão e ele seja bem extenso, e no de agente ele é mais reduzido, o conteúdo é o mesmo. Então não vai haver distinção aqui, só porque o de escrivão veio muito extenso e o de agente veio menor. O conteúdo é o mesmo. A única coisa que aconteceu foi que no edital de escrivão eles especificaram mais. Só isso. De resto, o que você tem que saber para agente e para escrivão é o mesmo ponto. Tudo bem? Maravilha? Então a gente começa hoje, nesse momento. Agora, atos administrativos. Atos administrativos, um tema que eu digo sempre que faz parte aí do top 5 do direito administrativo em provas. Lembrando que quando cai licitação é o tópico mais cobrado, juntamente com a parte de agentes públicos, 8.112, quando é o caso, e organização da administração pública, são os 3 pontos que a gente tem aí mais cobrados. Logo na sequência vem atos administrativos, junto com improbidade administrativa quando cai. São os 5 mais cobrados em direito administrativo. Aí depois vem mais diluído, poderes, responsabilidade civil, princípios. Aqui então temos um assunto que, se eu tivesse que apostar R$2, eu apostaria que vamos ter uma questão sobre atos administrativos, sem sombra de dúvidas. E por inúmeros motivos. Um deles é o fato de que os atos administrativos representam uma das maneiras que a administração pública tem para poder desenvolver suas atividades. Então, quando a gente estuda, por exemplo, poderes administrativos, o fruto de um poder pode ser um ato administrativo. Quando se pratica um ato administrativo, desse ato pode gerar uma responsabilidade civil. Então, quando se fala em ato administrativo, é raro você ter uma atividade administrativa que esteja distante do ato. Então, ele acaba sendo ali algo natural de se estudar, porque ele está rodeado de diversos outros temas. Por exemplo, para produzir um ato administrativo, na maioria das vezes, eu me valho de um processo administrativo. Então, tem que se estudar a lei de processo administrativo. Por culpa de um ato administrativo de nomeação de um parente, eu posso responder administrativamente, eu posso responder por improbidade, que é civilmente. Então, há aqui nesse assunto uma capilaridade muito grande, uma ramificação muito grande. Então, é por isso que é um tema bem importante para a gente, tá bom? E aí, já quero começar de cara, dividindo com vocês a parte de atos administrativos em alguns tópicos. Por quê? Ele é um tópico extenso, ele é um tópico grande, ele é um tópico que nós vamos trabalhar em diversos vídeos, diversos blocos. E aí, o que eu peço para vocês? Saber estudar atos por blocos. O primeiro bloco de atos é a parte conceitual. O que é ato administrativo? O que caracteriza um ato administrativo? O que é necessário para que a gente possa falar em ato administrativo? A diferença de ato administrativo para ato da administração. A diferença de ato administrativo e fato administrativo. Essa parte introdutória, ela tem uma cobrança bem reduzida. Então, dentre os blocos, dentro de ato administrativo, essa parte introdutória ela é mais reduzida à incidência em prova. Você vai encontrar mais em provas de auditor, você vai encontrar mais em prova de fisco estadual, fisco municipal, tribunal de contas, controladorias. Aí você tem uma incidência maior. Não estou dizendo que não pode cair, tanto que a gente vai abordar. Estou dizendo que não há necessidade de tamanha dedicação. Basta alguns pontos específicos. Aí depois a gente parte para um segundo bloco, que aí é um bloco grande, extenso, que é o bloco que trata sobre requisitos e atributos. Esse bloco, ele cai demais, requisitos e atributos. Então aqui a gente vai demandar mais esforço da gente, vai exigir mais empenho, porque ele cai bastante. Tudo bem? Requisitos e atributos, segundo bloco. Eu daria para o primeiro bloco, eu daria algo em torno de 1 estrela. Para o segundo bloco, eu daria 4 estrelas de 0 a 5, uma para o primeiro, 4 para o segundo bloco. E aí vem um terceiro bloco, que é o que trata de classificação e espécies. Classificação e espécies, a incidência é baixa também. Aqui merece 2 estrelas, 2, tá? É um pouquinho mais do que o primeiro bloco, mas não chega a ser tão forte quanto o segundo e muito menos
quanto o quarto bloco, que esse é o mais cobrado, que é o de extinção, anulação, revogação, fala-se da convalidação. Aí esse quarto bloco, anulação, revogação, a parte de extinção, esse é 5 estrelas, esse sem sombra de dúvidas é o que mais cai. Eu diria para vocês que algo em torno de 60% das questões sobre atos é dessa parte de extinção. Aí depois você encontra ali algo em torno de 30% na parte de requisitos e atributos. É mais ou menos essa divisão que você tem. Aí você vai ter algo em torno de 7% para classificação espécie, 3% ali para a parte de conceitual. Como eu disse para vocês, lógico que isso não é extremamente perfeito, isso vai variar, vai ter prova que vai cair de repente uma questão de conceito e mais nada, como você vai encontrar a maioria das questões sobre anulação, revogação. Então é uma questão estatística. Então é aquele esforço que você tem que lidar a depender de cada bloco. Tudo bem? Organizado isso aí da maneira como temos que estudar, a gente então entra na parte conceitual. E aí eu gosto sempre de começar explicando atos administrativos da seguinte maneira. Preste atenção. O ato administrativo é uma das várias possibilidades que a administração pública tem para poder estabelecer relações jurídicas, internas ou externas. Uma das várias maneiras, então não é a única, nem tudo que a administração produz é ato administrativo, nem tudo, mas uma das várias formas que a administração pública tem para poder estabelecer relações jurídicas, seja no seu âmbito interno. Como assim no âmbito interno, professor? Concessão de férias para o servidor. O servidor requer férias, a administração concede. Isso é um ato administrativo. O servidor, por exemplo, comete uma cagada e então leva ali uma pena de advertência. Isso é um ato administrativo. O servidor pede, por exemplo, uma licença para tratar de interesses particulares. A administração nega, defere. Isso são atos administrativos. Ou seja, numa relação interna, você tem atos administrativos. Aquela ordem que você recebe do seu superior e que você tem por obrigação cumprir. Veremos por que você vai ter obrigação de cumprir já já. Então, por hora, entenda que uma das maneiras que a administração pública tem para poder estabelecer relações jurídicas internas é chamado de ato administrativo. Mas não só internas, externas também. Quando, por exemplo, ela quer prover cargos e ela então publica um edital de concurso. O seu edital é um ato administrativo. Assim como também será um ato administrativo a convocação para as provas. O edital de homologação, a convocação para o teste físico, a sua nomeação tão aguardada e que acontecerá em breve, tenho certeza disso. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim, sim, sim. Isso é ato administrativo. Então você tem ato administrativo na multa de trânsito. Você tem ato administrativo na determinação de comparecimento ao INSS. Você tem ato administrativo. Então, quando se fala em ato administrativo, preste atenção. É uma das várias formas que a administração pública tem para poder estabelecer relações jurídicas internas ou externas. Seja criando, extinguindo, modificando, ampliando situações. Ok? Tudo bem? Maravilha? Entendido inicialmente o que é um ato administrativo, só com essa visão bem superficial, de superfície mesmo, de que o ato administrativo ele se revela como sendo uma das maneiras que a administração pública tem para poder estabelecer relações jurídicas, internas ou externas. Mas para que a gente possa falar de ato administrativo, vamos para a tela, para que a gente possa falar de ato administrativo, visto aí já o seu conceito, uma das maneiras que a administração pública tem para estabelecer relações jurídicas internas ou externas, criando, extinguindo, modificando, ampliando direitos, a gente tem que definir também o seguinte. Para que seja um ato administrativo, há algumas características desse conceito. E a primeira delas é de que seja uma manifestação unilateral de vontade. Isso aqui é crucial porque nós vamos trabalhar melhor essa questão da manifestação já, mas por hora o que me interessa é isso aqui, ó. A administração pública pode se manifestar, pode revelar seu desejo de várias formas. Uma delas é unilateralmente, impondo, determinando. Concorde você ou não? Às vezes você concorda,
Às vezes você concorda. Às vezes é você quem requer. Mas é ela quem vai dizer. Ela quem vai dizer. Essa manifestação unilateral é o primeiro indício de que temos um ato administrativo. Por quê? Vamos para a tela, vamos para a tela. Quando essa manifestação é bilateral, nós estamos diante de um contrato. Nós estamos diante de um contrato. Quando essa manifestação é multilateral, aí nós vamos estar diante, por exemplo, de um consórcio, diante de um convênio. Perceba então aqui que existem outros instrumentos que a administração pública pode se valer. Contratos, consórcios, convênios, diversos outros mecanismos. Para poder ser um ato administrativo, o primeiro ponto a se destacar é a unilateralidade da vontade administrativa. A unilateralidade da vontade administrativa, ou seja, ainda que o destinatário não concorde, problema dele. A administração pode ali dizer sim ou não. Esse é o primeiro ponto. Não só isso, para poder dizer que é um ato administrativo. Continuando na tela. Também, para que a gente possa dizer que é um ato administrativo, essa manifestação de vontade unilateral, ela tem que ser dotada de supremacia do interesse público. Supremacia do interesse público. E essa supremacia do interesse público, ela simplesmente revela aqui para a gente, a incidência do direito público. É aqui que veremos, por exemplo, os atributos dos atos. É aqui, é a incidência de prerrogativas, de privilégios. É isso que temos. Então, quando se fala em supremacia do interesse público, é dizer que a administração pública está numa posição de superioridade. Você fala, poxa, professor, mas isso é natural, isso é obrigatório. Não é. Não é. Quando a gente inicia o estudo do direito administrativo e a gente trabalha os regimes jurídicos que a administração pública pode seguir, a gente vê que existe o regime jurídico público, que é a regra geral. Mas existe o chamado regime jurídico privado. E quando a administração pública desempenha suas atividades com base no regime jurídico privado, não é ato administrativo. E aí surge um pequeno e inicial problema. Vamos para a tela de novo, ó. Olha só isso, presta atenção, estou mudando o slide, ó. Não confundam atos administrativos com os atos da administração. Atos da administração, nós vamos encarar como sendo um gênero. Ou seja, olha para mim aqui, ó. Toda e qualquer manifestação que a administração pública possa exalar, falar, dizer, dispor, tudo aquilo que ela puder emitir, a gente pode denominar como ato da administração. Agora, dizer isso significa que é um ato administrativo? Não. Vamos para a tela, Quando nós falamos em atos da administração, e entendido isso hoje como um gênero, porque hoje prevalece inclusive o que a professora Maria Silvia Zanella de Pietro determina, e aí ó, até uma dica, olha só, a parte de atos administrativos, sem sombra de dúvidas, a Maria Silvia Zanella de Pietro é quem impera. Se você pegar as questões de atos, eu digo para vocês que 90% delas são retiradas do livro da Maria Silvia Zanella de Pietro. Então nós vamos trabalhar muito com base nisso aqui, tá? Com base nisso. E que há algumas diferenças, por exemplo, com a doutrina clássica, que tínhamos lá com Eli Lopes Meirelles, que ainda é muito usado, embora falecido desde 1990. A doutrina dele, uma das maiores doutrinas do direito administrativo brasileiro, ainda é usada. Porém, hoje prevalece muito, sobretudo a parte de atos, a professora Maria Silvia Zanella de Pietro. E ela diz, atos da administração são, na verdade, quaisquer manifestações da administração. Essas manifestações, por sua vez, podem ser, vamos para a tela, ó, podem ser de direito privado, inclusive, ela chama isso aqui de atos de gestão. Sabe onde é que acontece isso aqui? Olha para cá. Sabe onde é que acontece isso? Quando uma empresa pública no desempenho de uma atividade econômica.
Uma empresa pública no desempenho de uma atividade econômica te comunica, te notifica, pede para que você compareça para regularizar sua conta bancária. Imagine a Caixa Econômica Federal te intimando, te convocando para poder alterar ali seus dados cadastrais que estão desatualizados. Isso não é um ato administrativo, embora feito por uma empresa pública que integra a administração pública, mas por ser dotado aqui de atividades econômicas, por estar incidindo as relações privadas, eu não vou chamar de ato administrativo, mas eu posso chamar de ato da administração. Então, quando se tem um ato de direito privado, eu até posso dizer que a administração assim produz. Em questões de um nível mais puxados, por exemplo, eles perguntam, cabe mandado de segurança contra atos de direito privado de empresas públicas e sociedades de economia mista? Não, porque só cabe mandado de segurança contra ato administrativo, não contra ato de direito privado. Então não é contra qualquer ato que vai caber um mandado de segurança, é contra ato de direito público, chamado nesse caso para a gente, vamos para a tela, de ato administrativo. Então esses atos administrativos são os regidos pelo direito público. Então perceba que a administração tanto pode fazer atos de direito privado e pode fazer os de direito público, que aí a gente pode denominar como atos administrativos. Então cuidado na prova, não confundir o ato da administração com o ato administrativo, sobretudo porque a terminologia é próxima, né? Ato da administração, ato administrativo. Então tomar esse cuidado só caso eventualmente você tenha alguma questão sobre isso, que como disse, a incidência não é tão elevada assim. Mas voltando para a tela. Além desses atos, tanto de direito privado como os de direito público, a administração também produz atos materiais, conhecidos por alguns como atos procedimentais, atos que integram procedimentos administrativos. Atos opinativos, também conhecidos como declaratórios. Atos políticos, que seriam atos aqui de governo. Atos de governo. Contratos, olha isso. Um contrato eu posso chamar de ato da administração. Lembrando que o contrato ele é bilateral. Mas eu não posso chamar de ato administrativo. Atos normativos. Atos que têm um conteúdo aqui de regulamentação. Normatização. Agora, olha que estranho isso. Olha que estranho. Sobretudo, os atos opinativos e os atos normativos. Ou seja, para Maria Silvia Zanella de Pietro, eles não seriam propriamente atos administrativos. Eles não seriam atos administrativos propriamente ditos, seriam atos da administração. Estranho, né? Porque quando a gente estuda, e vamos ver isso hoje, as espécies de atos, a gente até decora o NONEP. O que é o NONEP? Normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos, que são os declaratórios, e punitivos. E aí vem Maria Silvia e fala que não são. Eu digo para vocês que a incidência desses dois pontinhos aqui de atos opinativos e normativos em prova é bem baixa. Quem gostava muito de cobrar isso era a finada Exaf. Como a Exaf morreu, graças a Deus, eu não sei se foi para o céu ou para o inferno, acho que muito mais fácil ter ido para o inferno, porque é o banquinho do capeta, ou banquinha do capeta, como diz Aragonês, se existe subsolo no inferno, tá ela lá. Mas graças a Deus a gente não vai ter essa banca mais pra gente. Então, ela gostava, inclusive na prova da ANAC de 2016, ela cobrou exatamente isso. Mas, como disse, a incidência é baixa. Então, voltando para a tela, só quero que você visualize aqui que o gênero atos da administração, ele comporta diversas espécies, sendo uma dessas espécies, o chamado ato administrativo. Então, quando a gente fala de ato administrativo, é uma manifestação unilateral, com supremacia, porque deve ser regido pelo direito público. Se não for unilateral, já não é ato administrativo. Pode ser um contrato que a gente viu lá. Se não tiver supremacia, pode ser um ato de gestão, mas não é um ato administrativo. Ok? E, além dessas duas características conceituais, temos ainda, dentro da parte conceitual de ato administrativo, que essa manifestação unilateral de vontade, dotada de supremacia do interesse público, é produzida pela administração pública ou por delegatários.
ou por delegatários. E aqui nós temos um perigo grande. Por quê? Olha só isso. Olhando na tela. Para poder ser um ato administrativo, basta que a administração pública produza? Basta isso? Não. Então nós não podemos esquecer que aqui há a necessidade de um somatório. Ou seja, então é uma manifestação unilateral de vontade, dotada de supremacia do interesse público, produzida pela administração pública ou por delegatários. Então, olhando aqui para mim, basta que algo seja feito pela administração pública para ser um ato administrativo? Não basta. Por que não basta? Porque a administração pública produz inúmeras coisas que não são atos administrativos. Vimos os atos da administração. Tá? E mais, só será ato administrativo se for produzido pela administração? Não. Volta para a tela. Porque nós temos aqui quem? Os delegatários. Quem são esses delegatários? Ora, aqui a gente já conhece, quando a gente estudou a organização da administração, delegatários nós temos os concessionários, os permissionários e os autorizatários. Então, quando se fala em ato administrativo, olha só isso. É possível que uma concessionária que não integra a administração, então, que concessionária não integra a administração, que uma concessionária de serviço público que não integra a administração, uma concessionária de pedágio, ela pode produzir um ato administrativo? Pode. Tudo que ela fizer? Não. Só nos limites da delegação. Naquilo que ela recebeu de delegação para prestar o serviço público. Naquilo ela pode. Ela pode impedir que você, por exemplo, construa as margens da rodovia. Ela pode autorizar que você construa as margens da rodovia. Tudo bem? Então, você percebe que a administração pública nem sempre estará presente na produção do ato. E não é só porque ela está presente que vai ser um ato administrativo. Entendido isso? Então tá. Então já vimos aqui, voltando para a tela, atos administrativos distinguindo de atos da administração. Só que agora olha só isso. Olha na tela. Fatos administrativos. Surge mais um tópico aqui dentro dessa parte conceitual que é um tanto quanto perigoso. Essa parte, fatos administrativos, ela está ligada, sobretudo, a essa ideia aqui, de manifestação de vontade. Por quê, professor? Quando a gente fala de fato, a palavra fato, e vocês são grandes conhecedores dessa palavra, fato, ela significa um acontecimento. Ela é um evento. Algo que aconteceu, fato. Fato é uma circunstância fática. Você, grande conhecedor do direito penal, o fato típico. O que é o fato típico? É um acontecimento tipificado. Na legislação penal. Ou seja, aquilo que aconteceu tem que estar corretamente descrito no tipo. Daí, fato típico. Taxatividade, tipicidade e por aí vai. Aqui, a gente não vai tratar de fato típico. Mas você sabe o que é fato. No direito tributário, a gente estuda um outro fato, chamado fato gerador. Acontece alguma coisa e isso gera uma cobrança tributária. Você que aufere renda, ganhar renda, esse evento, esse acontecimento, ganhar renda. Você ganha renda, ganha uma grana. Você ali está comercializando alguma coisa e ganha grana. Isso vai gerar, por exemplo, isso é o fato gerador, é o acontecimento que gera a cobrança tributária, seja do imposto de renda, seja de um ICMS, se você estiver circulando mercadoria, daí você auferiu. Ou seja, é um fato, é um acontecimento, é um evento. Ok? Quando se fala em fato, então, eu não quero que você entenda e confunda com um ato administrativo. Por quê? Porque o fato é simplesmente algo que aconteceu. Uma árvore que cai é um fato. Uma árvore que cai num carro. Em períodos chuvosos, a gente vê muito árvores caindo em cima de carros, casas, pessoas. Isso é um fato, é um acontecimento. E isso repercute no direito administrativo? Pois é, ele pode repercutir. E podendo repercutir, a gente vai chamar de fato administrativo. Então, quando um evento, um acontecimento, algo que acontece, pode repercutir no direito administrativo, a gente vai chamar de fato administrativo. Então, o fato administrativo é algum acontecimento, algum evento, alguma circunstância, alguma situação
que repercutirá no direito administrativo. Note que não é propriamente a vontade administrativa. Não, não é. Então não temos aqui a manifestação da vontade administrativa. Não. É simplesmente algo que aconteceu. Isso que acontece, vamos para a tela. Esse acontecimento, esse fato, vamos para a tela. Tela, tela, tela. Isso. Esse acontecimento, ele pode ser um acontecimento provocado ou ele pode ser um acontecimento natural. Como assim um acontecimento provocado? Ora, tivemos um antecedente que determinou que esse fato acontecesse. Não entendi, não entendi. Imagina só, eu sou seu chefe, e determino a você que faça uma diligência em um determinado local. A diligência, ou seja, isso que está acontecendo, o exercício, o desempenho da atividade, é um fato que foi provocado por um ato. Qual ato? A minha ordem. Então, olha só isso. O meu ato de dar a ordem, faça tal coisa. Isso é o ato. Fazer tal coisa é o fato. Vamos para a tela. Quando a gente fala em acontecimento provocado, significa então dizer que nada mais é do que uma realização material de uma atividade. Realização material de uma atividade. Note que é o cumprimento, a execução. É prestar a atividade, executar a atividade. Essa realização material, ou seja, o exercício do seu cargo, o exercício, é um fato. Olha que interessante isso. Um ato pode gerar um fato. Desse fato, pode gerar um outro ato, que daí gera outro fato. Pode ser um círculo aqui sem fim. Sem fim. Eu, seu chefe, determino que você faça, por exemplo, uma fiscalização em uma empresa e você então vai lá fazer a fiscalização. A fiscalização é o fato, provocado por um ato. Dessa fiscalização, o agente de vigilância sanitária, por exemplo, identificou uma irregularidade. E dessa fiscalização, ele então lavrou uma multa. O que é a multa? O ato. E determinou a apreensão das mercadorias. O que vai ser a apreensão? O fato. A ordem é apreenda. A apreensão em si é o fato. Ok? Quando você passa pelas ruas e vê pessoas que trabalham na administração e que estão lá varrendo rua, trocando lâmpada, pintando meio-fio, cortando a grama, fazendo a sinalização do trânsito, isso são fatos administrativos. São fatos administrativos. Certo? Esses todos provocados por atos anteriores, ou às vezes por contratos. Um contrato fez com que você, empresa, tivesse que fazer o viaduto. A realização do viaduto, a concretização do viaduto, executar o contrato é o fato. Que é esse fato, inclusive, que vai fazer com que essa empresa receba a grana. O contrato determinou, cumpra. A empresa foi lá, então, cumprir. O cumprimento disso é o fato. O contrato que antecede, então, é o ato, nesse caso, um ato da administração, mas um contrato administrativo. Não é propriamente um ato administrativo, mas um ato da administração, que fez com que surgisse um fato. Tudo bem? Mais ou menos? Decore. Fato administrativo. Ele pode ser classificado como sendo, conceituado como sendo a realização de uma atividade, a concretização de uma atividade, o desempenho de uma atividade, o exercício, a realização material. Ponto. Ok? Agora, não só provocado, vamos para a tela, pode ser algo natural. Pode ser algo natural. É possível que a gente tenha um acontecimento natural que surge espontaneamente. Espontaneamente. Como assim espontaneamente? Olha só. Sabe os exemplos que eu dei agora há pouco de chuva, de árvore que caiu por culpa de uma ventania? São situações naturais. Não houve ali a provocação da administração. A árvore caiu, o raio caiu. Raio, professor? Sim, é possível a responsabilização do Estado por culpa de um raio, por culpa de uma enchente. É um tema que a gente trabalha dentro de responsabilidade civil. Inclusive tópico para a gente ver depois de atos administrativos.
Depois que encerrados, responsabilidade civil. Então, quando a gente fala de eventos naturais, eventos da natureza, eventos que não precisam de uma provocação, surgem naturalmente, acontecem naturalmente. A gente chama isso de fato administrativo, desde que isso repercuta no direito administrativo. Maria Silvia dá como exemplo de fato administrativo natural, espontâneo, a morte do servidor. Não é um evento natural, todo mundo vai morrer, pô. E ao morrer, o que acontece? O que acontece? Gera vacância. E ao gerar vacância, permite de repente uma nomeação. Vai ter que pagar auxílio funeral. Vai ter que pagar eventualmente pensão por morte. Olha só o que um fato natural, algo que acontece naturalmente, gera de consequência para o direito administrativo. Então, quando se fala, por exemplo, em morte, quando se fala em tempo decorrido, o tempo não para, já dizia o poeta. E ao não parar, isso gera consequências. Prescrição, decadência. O fato do tempo não parar, esse acontecimento natural que você olha, ó, segundo a segundo, não tem como eu parar. Isso aqui é um fato administrativo. E por ser um fato, repercute no direito administrativo a ponto de gerar uma prescrição, uma decadência, uma preclusão. Ok? Certo? Perceba, inclusive, um caso interessante. Se a administração se omite quando ela tem o dever de agir, ela se omitiu. Você faz o requerimento da administração e ela, ó, paradão lá no baile. Paradão, paradão, paradão. Quietinha. Eu te pergunto, essa omissão é um ato? Não, não é um ato. Eu posso usar aquele ditado que quem cala consente? Não. Então dissente? Não. Quem cala, cala. Quem cala não diz nada. Para ser ato, volta para a tela, por favor. Para ser ato tem que ser o quê? Uma manifestação. Aqui é justamente a ausência dela, ó. A ausência da manifestação. É daí que se pergunta, o silêncio administrativo. O que é o silêncio? É isso, ó. Fiquei calado. Silêncio. Falei nada. Fui provocado e falei nada. Silêncio. O silêncio administrativo é um ato? Não. É um fato administrativo. Porque dessa omissão pode gerar um abuso de poder. Dessa omissão pode gerar uma decadência. Pode gerar uma prescrição. Certo? Então o silêncio ele é, a priori, de início, um fato administrativo. Professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele diz o seguinte, é possível o silêncio ser um ato, mas é exceção. Quando que ele diz isso? Ele diz assim, ó, quando a própria lei já empregar o efeito do silêncio. O que é isso? Ele dá como exemplo o requerimento de prorrogação de uma licença para funcionamento de uma empresa. O Gran Curso pede o licenciamento, é deferido, começa a funcionar. Tempos depois, a licença está acabando, vai pedir a renovação. E lá na lei, diz assim, a empresa que assim desejar pedirá a prorrogação e, caso a administração não se pronuncie, não se pronunciar é silêncio, caso não se pronuncie, considera-se prorrogada. Olha aí, tive o efeito que eu queria, a prorrogação. A prorrogação. Entendeu isso? Mas, ó, sinceramente, acho difícil eles aprofundarem tanto nessa exceção. O silêncio já não é muito cobrado. Cobrar a exceção ainda, acho mais difícil ainda. Tudo bem? Beleza? Com isso, ó, a gente fecha o nosso primeiro bloco conceitual. Como eu disse, esse primeiro bloco é de menor importância para provas. Mas note que tem alguns conceitos que de repente você fala, pô, não sabia. Beleza? Então a gente fecha esse bloco, mas já na sequência, diversos outros, e a gente começa o segundo bloco, que é o bloco perigoso para efeito de prova, requisitos e atributos. Até já já.